Olá, família! Tudo bem com vocês? Espero que o som esteja bom, que a imagem esteja boa. Vamos começar hoje mais um caso de desaparecimento, mais um caso em que uma família sofre, mais um caso em que um filho está desesperado para encontrar sua mãe. Hoje vamos falar sobre a dona Maria Camargo da Cruz. Dona Maria desapareceu no dia 19 de maio. Fazem agora 2 meses do desaparecimento da dona Maria. Um caso que vem sendo passado, inclusive, em outras mídias, na Record e afins, sobre o desaparecimento dessa senhora, que é tão querida pelos filhos. Seu filho Gilberto está aqui conosco para contar tudo o que aconteceu nesse caso e tudo que vem sendo falado sobre o desaparecimento da sua mãe, desde a data do dia 19 de maio até o presente momento em que ele não tem notícia nenhuma da mãe. Vamos entender esse caso e conversar com o Gilberto, família. Dar apoio. Quem souber de notícias da Dona Maria, avisar aqui no canal. Quem tiver qualquer informação, passe para a polícia, passe para os familiares. O mais importante é sabermos o que aconteceu com essa senhora. Vamos entender agora o caso da Dona Maria. Vamos entender aqui com o seu filho Gilberto. Boa Boa noite. noite, Gilberto. Eu sei que a noite não é uma boa noite para você. Eu não gostaria de estar falando com você nessa situação. Gostaria de estar conversando com você sobre qualquer outro assunto. Porque eu, como filho, imagino como é que está o seu desespero em saber notícias da sua mãe, saber o que aconteceu com ela. Eu imagino, assim, a dor que você deve estar passando. Eu vi um comentário da sua esposa aqui numa outra live que nós estávamos fazendo, pedindo ajuda para podermos falar sobre esse caso, e ele não me passou desapercebido. Eu nem sabia que esse caso já estava passando em outras mídias, estava passando na Record, nem sabia. O nosso objetivo é ajudar e dar voz a quem precisa, seja ela um caso de repercussão nacional ou um caso de repercussão local. O mais importante é ter notícia da sua mãe, saber o que aconteceu com ela e se ela está bem, se ela não está. Muito embora com 2 meses de desaparecimento seja muito complicado para ti. Gilberto, eu gostaria que você me contasse o que aconteceu com a sua mãe desde o dia 19 de maio até agora, por favor, e o que você vem passando. Olha, no dia 19 de maio, meu pai, ele ligou para os meus irmãos, avisando que minha mãe teria desaparecido entre meio-dia e 1 hora da tarde. Ele se encontrava, disse que, dormindo numa rede, uma sacada, assim, numa varanda que tem em volta da casa, que é uma casa de sítio. Ele fica numa região de Mata Atlântica, né? Não tem vizinhos. É uma região bem assim, inóspita mesmo, bem assim, bem longe de tudo. Ela dá 7 quilômetros longe da cidade e ali é tudo Mata Atlântica. A região de Itapiraí, Juquiá, é tudo Mata Atlântica. Aí o que acontece? Meus irmãos foram para lá primeiro, aí eles mandaram mensagem para mim. Eu cheguei lá em torno mais ou menos de 9h30 da manhã e ele já tinha dois policial andando pelo mato e tinha uma viatura lá. Eu perguntei pro meu pai, e essa viatura aí? Aí meu pai falou, eles estão andando pro mato aí procurando sua mãe. Eu falei, mas a mãe não foi pro mato. Como a mãe iria pro mato se ela deixou o pauzinho dela andar aqui? Porque minha mãe, ela tinha uma dificuldade muito grande em andar. E nisso, ela sempre andava com um pauzinho. E aí ele falou, eu tava dormindo na rede, aí quando eu acordei, ela sumiu. Eu dei falta de uma foice e de um par de bota. Eu falei, mas a mãe não tem condições, né? Pensei que minha mãe não tem condições de andar nesse mato aí, de entrar no mato. Aí falei, e o Márcio e o José Augusto, que são meus irmãos, né? O mais novo, eu sou o mais velho. Aí ele falou, eles estão andando aí, eles estão procurando sua mãe aí. Aí eu peguei e falei para ele, não, tá bom, eu vou procurar a mãe também. Eu vou de casa em casa, nessas casas abandonadas que tem aí no sertão, procurando a mãe. E vai que ela teve um surto psicótico, alguma coisa assim, ou sei lá, ou alguém viu ela, eu vou atrás. Aí eu fui, andei, foi 28 quilômetros, foi 14 para ir e 14 para voltar. Todas as casas, assim, eu gritava, mãe, mãe, entrava, onde tinha pessoas eu perguntava. E aí a gente cansou, né? Acabou,
Eu voltei para casa, já era mais de 2 horas, lá para casa do sítio. Aí cheguei lá, meu pai estava deitado na rede dormindo. Aí eu perguntei para minha cunhada, Janaína, o que está acontecendo? Ela falou assim, ele almoçou e está dormindo. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, pô, se minha mulher sumir meio-dia, 1 hora, eu vou procurar ela 1 hora mais ou menos, vou gritar, vou sair correndo, alguma coisa assim. E vou avisar meus filhos, porque estava muito frio, estava uma noite com uma garoa muito grande. Meu, eu fiquei muito assim com meu pai, porque eu nasci e cresci junto com meu pai, ali toda a vida a gente trabalhou na roça, nós dois como companheiro mesmo, um lado a lado com o outro, e eu não sei, a vida do meu pai e minha mãe foi sempre briga, briga. E meus irmãos apoiaram meu pai de uma certa forma. Eu não sei o porquê, eu queria entender isso. Eu queria, como posso te dizer? Eu queria ter a certeza que eles têm de que meu pai não tem nada a ver com isso. Deixa eu entender. Porque eles não deixam eu me aproximar do meu pai, eles me agridem verbalmente, dizem que vão me pegar, não me respondem mensagens, meus irmãos. Uhum. Tá assim, sabe? Só eu quero achar minha mãe. Quando foi terça-feira agora da semana Antes de passada, você entrar na terça-feira, deixa eu eu só te interromper, Gilberto, para a gente entender melhor a sim, situação, tá? Seu pai disse, me corrija todas as informações, seu pai disse que por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, sua mãe desapareceu, lhe deu falta dela e também deu falta de uma foice e um par de botas. Isso correto? sim. Isso foi 1 hora da tarde. E aí ele passa uma, passa duas, passa três, quatro, cinco, 8 da noite, e a sua mãe não retorna, e ele não avisa os outros filhos. Pelo que você me disse, como a gente estava conversando aqui, o Gilberto mora também numa área Aham. rural. Lá na casa do Gilberto não funciona telefone normal, só internet. É. Então, mesmo que o pai dele tivesse tentado falar com o Gilberto, não conseguiria porque o telefone não funciona. E o pai do Gilberto não utiliza o WhatsApp, essas redes. Então ele só liga. Mas os outros filhos têm telefone e poderiam atender. Ele não conversou com os outros filhos. Ele só foi avisar Não, ele na ligou para meus madrugada irmãos. do dia seguinte. Isso, ligou para meus irmãos 6h20 da manhã do sábado, no dia 20. De... Aí, quando eu cheguei lá, meus irmãos já estavam lá e tinham uma viatura lá, Uhum, procurando já 2 policiais da cidade de Itapiraí, procurando minha mãe ali nas redondezas, ali em volta da casa, ali no mato. Só que assim, eu conheço a deficiência da minha mãe, eu sei da deficiência da minha mãe, sei da hombridade, eu já falo essa palavra, hombridade da minha mãe. O caráter da minha mãe era surreal, sabe? Assim, o caráter dela era jamais a minha mãe, assim, na minha cabeça, assim, vem assim, a minha mãe sumiu porque ela quis. Porque a minha mãe era aquele tipo de pessoa que, se ela fosse almoçar na sua casa, ela levaria a mistura, de tão independente que ela era. Minha mãe nunca dependeu de ninguém. A minha mãe, ela não teve um surto psicótico, isso eu acredito com toda a minha certeza, porque foram 3 cães farejadores lá, 3 não, né? Foram 3 vezes, mas em cada vez foi 2 cachorros. uhum, Não encontraram ela nem viva e nem os cães que farejam a cadáver. Não achou nenhum vestígio da minha mãe nas proximidades. A perícia técnica foi lá, fez uma perícia lá que eu falo a verdade, não é. Eu sou pedreiro, eu não sei nada sobre lei, não sei nada sobre nada. Mas o que eles fizeram lá foi um absurdo. Eles recolheram um facão do meu irmão, que estava aqui em Votorantim, na outra cidade. Esse irmão meu pegou o facão e levou dentro do carro dele para quê? Para ele andar para o mato, para procurar minha mãe, uhum, certo? E aí tinha um risco assim, que eles acharam que era sangue, mas não é, era o radiador do carro da minha mãe. Alguns dias antes ele tinha estourado e vazado toda a água ali quando ela entrou na garagem. uhum. Aí eles levaram isso aí como perícia. Eles não fizeram a perícia mesmo assim,
Eu não estava lá na hora da perícia, mas eles não fizeram uma perícia exata, assim, sabe, bem minuciosa, assim, no carro. Não fizeram uma perícia no meu pai, que até então foi o último que viu ela. Não fizeram nada, não coletaram nada debaixo da unha do meu pai, não viram se ele estava arranhado, porque é assim, nós vivemos a vida inteira debaixo de briga. Seus pais sempre A brigando? vida sempre brigando, porque a minha mãe, ela era uma mulher muito brava, brava. E nós todos, nós três filhos, sempre apoiamos nosso pai. Uhum. Sempre apoiamos nosso pai, por quê? Porque a mãe era muito brava. Mas a minha mãe era assim, sim, não, não e pronto, acabou. Ela era, meu, um caráter assim, que não tem como falar da minha mãe. Só que ela era muito brava mesmo. E a vida inteira foi baseado em brigas. Aí, no dia lá que eu cheguei, eu comecei a achar tudo muito estranho. Achei tudo muito estranho. Quando, Os comportamentos do meu quando pai. você chegou na casa, quando você foi avisado que sua mãe tinha desaparecido, quando você chegou, você achou estranho o clima da casa. Me conta isso tudo. O que, O que você achou? comportamento do meu pai. Sim. O comportamento do meu pai eu achei muito estranho. Porque ele, quando eu cheguei, no momento que eu cheguei, ele estava varrendo essa varanda. Uhum. Varrendo, assim, sabe? Mesma coisa que não tivesse acontecendo nada. Aí, depois que eu cheguei lá cansado, ia desses 28 quilômetros, ele estava dormindo na rede, como nada tivesse acontecido. Uhum. Aí, ele contou lá uma história para nós, eu, eu bato em cima disso. Ele contou uma história para gente lá, assim, que eles teriam tido uma discussão no dia 18, na quinta-feira, porque ele teria ido na cidade comprar uma peça para a roçadeira dele cortar a grama. Uhum. E quando ele estava voltando da cidade, um certo rapaz lá, isso foi a história que ele contou para nós lá no sítio, no sábado à tarde. Nós estávamos em 7 pessoas adultas lá. Uhum. Estavam meus 2 irmãos, minhas 2 cunhadas, a sogra do meu irmão e o sogro do meu irmão. Adulto, nós estávamos em 7 lá. Ele contou bem assim, que na quinta-feira ele subiu lá na cidade, e quando ele estava voltando, o motoqueiro falou para ele, seu Darcy, a estrada está interditada, porque tombou um caminhão lá. Tem um caminhão tombado ali. O que ele fez? Ele fez um caminho adverso, assim, por estrada de terra, porque dava acesso lá no nosso sítio. Uhum. Minha mãe, ela cuidava de um sítio, cuidava não, ela era muito amiga da mulher ali, e ela tratava dos cachorros, das galinhas da mulher quando a mulher não estava ali. Minha mãe, quando minha mãe estava saindo, ela viu meu pai vindo de uma direção totalmente contrária do que seria normal. Conhecendo minha mãe, aí ele falou que ela perguntou de onde você está vindo? Aí ele pegou e falou: Não, Maria, aconteceu assim, assim, assado, tá? Daí ela disse que pegou e começou a falar umas coisas para ele. Diz que começou uma discussãozinha ali e tal, e acabou. Aí ele disse que ofereceu uma carona para ela. Vamos, Maria, entra no carro aí, lá não ser boba, tal, para acabar com a briga. Uhum. Aí ela pegou e falou: Não, eu vim a pé, eu vou a pé. Mas dá 250 metros. Uhum. Aí ela pegou aquele pauzinho dela, como sempre, ela andava com aquele pauzinho, foi até a casa. E meu pai fala que minha mãe entrou para dentro e falou assim: Eu vou fazer almoço. Eu conheço a minha mãe faz 44 anos. Eu sei que minha mãe não ia ficar por aí a briga. Não ia ficar por isso, não ia ficar barato. Aí o que acontece? Eu guardei tudo isso para mim. Aí meu pai falou: Ah, eu vi ela entrando por ali. Opa, eu vou ver isso aí, porque nós somos criados no mato. Uhum. O que eu fiz? Eu segui o que ele falou. Eu segui o que ele falou, fiz a trajetória, olhei, era picada de facão, não era de foice, porque a foice não tem como cortar o mato que eu vi cortado lá, seria com facão, Uhum. e era uma picada de entrada, não a picada de saída, como ele falou. Uhum. Aí eu fui juntando essas coisas, fui juntando, aí o que acontece? Muita mentira dele, muita frieza, muita mentira e frieza, frieza, mentira.
Aí uma bombeira chegou lá e falou assim para ele: seu Darcy, o senhor realmente viu a sua esposa entrando ali? Ele pegou e falou: não, eu achei que ela entrou por ali. Mas por que que até agora o senhor falou para nós que ela tinha entrado ali? A gente pegou e encaminhou os cachorros todos para aquela direção, sendo que o senhor falou que ela entrou por ali. Aí começou um negocinho. Os meus irmãos contra mim. Gilberto, você está ficando louco? Você tá praticamente acusando o pai. Eu falei, não, eu estou catando as mentiras do pai. Aí o que acontece? As coisas foi indo, eu fiquei lá sábado, domingo e segunda. Só ouvindo e colhendo informação. É que nem eu falei para você, eu sou pedreiro, mas nós não é burro. Sim. E para mim, independente de quem seja, porque ninguém some assim, ninguém. Um vestígio fica, alguma coisa fica. Eu peguei e falei para meus irmãos também ficaram meio assim no começo, mas depois acharam que eu estava louco, que eu sou louco, que meu pai não teria condição de fazer isso. Então, o que, que veio assim, com todas essas mentiras? A minha cunhada foi atrás desse acidente. Esse acidente não aconteceu na quinta-feira. Esse acidente aconteceu na quarta-feira, no dia 17. Entendi. Então, uma coisa, sabe, é totalmente diferente. Então, essas coisas me levam a pensar o quê? Que meu pai está por trás disso. Meus irmãos contrataram 2 advogados, que a minha cunhada é pastora, então tem 2 advogados lá da igreja dela que são pastores, e eles entraram no caso, dizem que é para ajudar, auxiliar a achar minha mãe. Uhum. Mas até então, eles só estão, assim, ajudando meu pai a se pronunciar, a defender o meu pai. Eles não deixam mais eu ter acesso ao sítio. Meus irmãos me agrediram verbalmente várias vezes. Ele falou até de me bater. Coisas horríveis mesmo, assim. Uma coisa que não dá para me falar aqui. Entendi. Que é coisa bem séria. Mas eu tenho tudo em áudio. Eu tenho muita coisa gravada. Porque o advogado do meu irmão, lá do meu pai, lá, ele, em rede nacional, ele falou que os meus irmãos eram adversos ao que eu falava. No automático, ele me chamou de mentiroso. E um cara, para chamar de mentiroso, ele tem que ser muito, olha, ele tem que ser muito homem para me chamar de Você mentiroso. aprendeu a ter caráter O com a que sua que eu, mãe, né? é, eu não minto. Olha, o que eu detesto é mentira. O que que eu fiz? Eu peguei só três áudios da minha mãe e dei para a Record e dei esses 3 áudios para aqui no DEIC, que o DEIC aqui é regional. Uhum. E falei assim, ó, você nunca mais chama de mentiroso, porque aqui tem 3 áudios da minha mãe falando que ela sofria assim com meu pai, que ela queria ir embora, que ela queria trabalhar para Deus, que ela queria visitar os presídios, que ela apanhava, que os filhos precisavam saber o quanto ela sofria na mão dele, porque era tudo tipo encoberto, mas a gente sabia que tinha as brigas, e eu sabia que tinha um empurra-empurra, porque minha mãe era muito brava, minha mãe não sabia conversar. Quando você pensava que não, ela já tinha dado um murro. E nessa aí, meu pai, acho que, sei lá, foi se defender dela no meio dessa briga aí, foi se defender dela, a pressão dela geralmente era 17/21, era 15/20, o coração da minha mãe era uma bomba relógio. Uhum. Eu sei lá, se, tipo assim, eu acho, na minha cabeça, eu vendo todas as mentiras, vendo todas as colocações, as vírgulas, eu tirei todos os pontos, tudo, são 2 meses de raciocínio. Vendo as atitudes dos meus irmãos, vendo as atitudes dos advogados. Por que tem um advogado para defender o meu pai? Se ele, até então, a minha mãe que é a vítima, não ele. Aí essas coisas me deixam muito assim, pensando o que está acontecendo. E eu estou sozinho, eu não tenho apoio mais deles, nem dos meus irmãos, nem do meu pai. Eles não têm acesso a eles, não posso entrar no sítio, que eu tentei ir no sítio lá, eles me negaram a chave.
porque eu queria esvaziar o tanque lá, um lago. Eu queria esvaziar esse lago, porque o Brasil inteiro está perguntando, por que não esvazia esse lago? Por que não esvazia esse lago? Então, eu queria esvaziar esse lago, mas eu sei que meu pai não, se por qualquer coisa tivesse acontecido, ele não jogaria minha mãe ali, porque ele é um cara muito inteligente. Meu pai, ele é calculista e frio. O que eu imagino foi assim, ele e deixa, ela deixa eu só falar um ponto. empurraram, Deixa eu só falar um ponto, Gilberto. foi, Para entender. Você falou que sua mãe sofreu muito com seu pai, que sua mãe também tinha uma, como é que eu posso falar? Uma personalidade forte, né? personalidade Uma forte. personalidade forte. Mas você sabe se alguma vez ela foi agredida pelo seu pai? Nos áudios falam que sim. Tá, então teve agressão física. É, Quando você esteve na casa na primeira vez que você viu ali, que você achou que seu pai estava mentindo, você chegou a perguntar para ele alguma coisa perguntei. e ele falou histórias diferentes, ele se contradizeu alguma coisa ou não? É a mesma coisa você falar com a pedra. Ele não se contradisse nada. Não. Nós estamos aqui num impasse tão grande, por isso que eu preciso de ajuda de vocês. Aqui a cidade de Sorocaba, que é a regional, o DEIC de Sorocaba, ele tem só 2 investigadores para a área de pessoas desaparecidas. Uhum, 2. E aqui o que acontece? A cidade de Sorocaba tem quase 1 milhão de habitantes, mais a regional. Então, isso vai dar em torno aí de 1.800.000 a 2 milhões de pessoas. Para 2 investigadores, é muito pouca com pessoa. certeza. Eu acho assim, eu acho que teria que ter mais investigador para trabalhar em cima disso. Aí, o que acontece? Fica nesse impasse. Eu não posso fazer nada, porque meu pai e meus irmãos não autorizam. O advogado lá falou para o meu pai que é para ele esperar a minha mãe 10 anos. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, esperar a mãe 10 anos? Nós tem que procurar a mãe todos os dias. Não esperar a mãe. Sabe, é uma coisa assim sem nexo nenhuma. Eu não consigo entender nada. A única coisa que eu quero é achar minha mãe. E eles não querem achar minha mãe. Eles estão. No dia da entrevista lá, eu tenho até vídeo aqui disso. No dia da entrevista, foi terça-feira passada. Uhum, Eu dei a entrevista lá, aí na Record, aí eu falei com os 2 investigadores e os 2 advogados do meu pai também estavam lá, uhum, esperando já. Por quê? Porque eles queriam conhecer eu. Eles queriam saber as minhas estratégias. uhum. Só que eu não sou. Eu já prestei atenção. Falei, esses caras estão de malandragem comigo. O que acontece? Eles mandaram eu tirar a TV, que nós ia ser amiguinho, que nós ia trabalhar junto. Só que 2 dias antes, meu irmão tinha me ameaçado. Meu irmão tinha me ameaçado. Eu tenho em áudio isso. Aí o que acontece? O... Eles aí foram entrevistar o meu pai, o meu irmão mais novo, o José Augusto. Uhum, Isso terminou mais ou menos 1 hora da tarde, essa entrevista. Quando foi 4 horas da tarde, eles estavam postando lá, um rapaz que estava com eles, que eu tenho um contato desse rapaz também, que é amigo da família, eles estavam postando foto deles num pesqueiro, comendo porções, no plural, com meu pai sorridente. E aí, seu Darcy, tá gostosinha a porção de peixe, tal, não sei o quê? Ele pescando, entendeu? 2 semanas depois que minha mãe sumiu, eles estavam num pesqueiro. Eu sei que tem pessoas que reagem de várias formas. sim, com certeza. Eu não consigo sair de casa, eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar. Cada pessoa reage de uma forma. Mas 3 pessoas, meu pai, meus 2 irmãos, reagir da mesma forma se torna assustador para mim. Mas, Assim, se o meu irmão tivesse de um jeito, outro irmão do jeito e meu pai de outro jeito, legal. Ah, um tá bebendo, um tá só bebendo, bebendo direto. O outro só chora. Ah, meu pai só chora. Beleza, mas não. Estão todos no mesmo, na mesma coisa, do mesmo sentido. entendi. Gilberto, quando a polícia esteve lá para fazer essas procuras e as averiguações que você viu lá, as informações que seu pai passou,
Você disse que que ele estava muito frio, né? Que ele parecia que não estava ligando. E aí você vem trazendo algumas informações agora que o pessoal daqui não conhece. Você disse que no local lá tem um lago. Na verdade, são 3 lagos, né? Um tem 4 metros de fundura. E os outros dois é assim, é lago que a minha mãe mandou fazer bem rasinho para ela poder criar tilápia. Uhum. Então, esses dois aí é média de 1 metro de fundura. E agora o outro não, esse outro maior é 4 metros de E fundura. qual o Só tamanho? que eu descarto. E qual Oi? o tamanho? 4 metros de profundidade? Qual o tamanho mais ou menos assim que eles têm? De extensão? Assim, o lago, acho que ele deve dar uns 80 metros, mais ou menos. É Uns grande? 80 metros, mas a parte mais funda dele é só um pedaço que é mais fundo, Uhum. e essa parte que dá 4 metros, mais ou menos. Aí o resto é média de 2,5 metros até zerar, chegar a margear, entendeu? Uhum. Quando começa margeando e Então, vai descendo. isso. Entendi. Porque seu pai e sua mãe criavam peixes lá para venda? Não, eles gostam, todos nós somos apaixonados por peixe. Uhum. Todos nós somos apaixonados por peixe. A gente adora mesmo peixe. E aí minha mãe sempre amou os pacu dela, as tilápia dela. Ela amava os pacu dela. Uhum. Ela amava. Fazia já 9 anos que ela tinha esses pacu lá. Nossa, era a maior alegria dela. Era tratar daqueles pacu, olhar eles lá por cima da água. Nem comia os Então, peixes. não, nem gostava nem que mexesse. Então, assim, é difícil, sabe? Tá muito difícil para mim, porque é uma coisa assim que eu não queria hoje, achar que meu pai, achar que meu pai tá escondendo alguma coisa e minha mãe morta. Eu queria assim, minha mãe sumiu, legal, mas o meu pai não tá envolvido. Aí, nossa, para mim seria, sabe, vamos todo mundo procurar, mas agora não, só tá eu procurando minha mãe, só eu dou minha cara a tapa, só eu corro atrás. Entendi. Não foi fácil para mim achar a Record. Por quê? Porque a Record, queira ou não, ela me ajudou muito a divulgar o caso, né? E me ajudou porque a cidade lá é uma cidade muito pequena, a polícia de lá é muito pequena, é 2 viaturas, 4 policial. Uhum. Aí, no automático, eles conseguiram trazer o BO de lá para o DEIC aqui de Sorocaba. Uhum. Então, já me ajudaram muito, né? Sim, com certeza. E, e eles querem que eu tire a mídia, que eu não fale mais nada, que vamos parar com isso aí, sabe? Mas não, eu não vou parar. E a minha mãe falava para mim assim: dê um boi para não entrar numa briga, mas depois dê uma boiada para não sair. Então eu não vou sair, eu não vou parar de procurar minha mãe. Só que eu estou impossibilitado de achar minha mãe, pelos meus irmãos e pelo meu pai, e por esses advogados. Eles não deixam nem eu ter acesso lá. Então, assim, eu não tenho um advogado, eu não tenho condição financeira de contratar um advogado para bater com eles lá, porque eu estou impossibilitado de entrar lá numa coisa que também é minha, né? Família, se tiver aqui algum advogado que possa ajudar o Gilberto, eu vou entrar em contato com alguns também. Vou pedir ajuda ao Dr. Roberto, mais um caso, ver se o Dr. Roberto tem condições de ajudar o Gilberto para fazer. Mas se tiver outra pessoa aqui, outro advogado que possa também auxiliar o Gilberto, eu agradeço muito. Entre em contato com a gente. Você disse que a cidade que você mora é. Piedade. Hum? Eu moro na cidade de Piedade. É próximo a Campinas? Próximo, eu moro na cidade de Piedade, pertence ao município de Piedade. Aí tem Sorocaba, Votorantim, Piedade. Aí Itapiraí. Uhum. É próximo a Sorocaba, então, mais interior. Isso. É. Então vamos pedir, vamos ajudar. É, Gilberto, deixa eu entender algumas coisas. Por que que você estava, eu te interrompi, mas por que que você está desconfiando tanto do seu pai? Por causa das mentiras que eu juntei. Eu juntei muita mentira, Quais entendeu? foram essas mentiras? E Você pode falar pra gente? como que é? Quais foram essas mentiras? Você lembra quais foram essas mentiras? A gente pode falar pra gente?
Uma delas, né, foi esse aí que ele falou, que ele fez um caminho adverso, né, e que o caminhão tinha tombado. Só que o caminhão tinha tombado um dia antes. A gente foi atrás do DR, a gente foi na PRF e a gente constatou que sim, teve um acidente, mas um dia antes. Uhum, Ali, como é uma via que liga a BR-116, jamais essa via ficaria 48 horas travada, jamais. uhum, Então, assim, isso aí foi coisa de 1 hora, 2, alguma coisa assim, mas isso na quarta-feira. uhum, Aí ele brigou com a minha mãe, ele falou, mas agora ele não fala mais. Por que que ele não fala mais? Porque ele foi orientado pelos advogados a não falar. uhum. Então, mas lá na hora ele falou sim, que eles tiveram uma briga na quinta-feira, porque ele fez esse caminho adverso. Entendi. Beleza. Aí a segunda mentira dele, por que que ele falou que a minha mãe entrou? Ah, a Maria entrou aqui, ó, eu vi ela entrando aqui. Ele disse essas palavras, Beleza. eu Então, vi ela entrando aqui. isso, ele usou essa palavra. Eu vi ela entrando ali. Eu estava roçando aqui e eu vi ela entrando ali. Aí, depois que a mulher lá, uma bombeira, apertou ele falou assim: Não, eu não vi. Eu deduzi que ela entrou ali, porque o portão estava fechado, eu estava deitado na rede, a chave do portão estava aqui, a chave da chácara lá da vizinha estava aqui. Agora, o senhor veja bem: se a minha mãe sumiu por conta própria, uma pessoa que, se fosse na sua casa, levaria uma mistura, sabe, de tão assim que ela era, independente. Ela não levaria o celular dela embora? Ela não levaria os cartões dela? Ela não levaria o carro dela, a habilitação dela e os remédios dela? Sim, com Ela certeza. levaria tudo isso aí se ela tivesse feito de caso pensado. Outra coisa, ela teria avisado a vizinha, falar, Fia, é o seguinte, não vou mais cuidar dos seus bichos, que eu não aguento mais o Darcy, tô indo embora. Uhum. Isso, eu sei que ela faria isso, pelo caráter dela. Aí o que acontece? O meu pai só mentira, mentira, mentira. Aí ele fala assim: ah, sua mãe, ela acho que enquanto eu estava deitado aí, eu acho que ela agarrou o mato aí e ficou louca. Acho que andou pro mato aí. Como que uma pessoa que não consegue andar nem na estrada sem um pedacinho de pau, porque depois do Covid, a minha mãe, a perna da minha mãe, juntou muita varizes, Uhum. mas era varizes da grossura do dedo. E ela tinha muita dor nas pernas dela, ela não conseguia subir nem um barranco. Aqui na minha casa, ela vinha aqui para ela ir no meu galinheiro, era muito ruim, a gente tinha que levar ela abraçada, porque ela gostava de ver as minhas galinhas. Uhum. Eu levava ela abraçado para ela ver. Então, eu sei que minha mãe não saiu andando, porque se ela saiu andando ali sozinho, no máximo que ela teria ido era ali 1 quilômetro, no máximo. E os cachorros não pegou cheiro da minha mãe em lugar nenhum, Só na residência. só na residência, só ali. E que nem mesmo assim, não é falar dos cachorros, mas assim, o cachorro na coleira, aonde você colocar ele, porque a mídia faz isso. A mídia, não, olha lá. Nossa, o cachorro tá, olha lá, olha lá, olha lá, ele tá em cima do lago, tal, ele tá em cima do lago, olha lá, ele tá em cima do lago. Não é assim. Se o cachorro tá na coleira e você tá segurando a coleira do lado de um lago, é logicamente que esse cachorro, ele é um cachorro da cidade, ele vai entrar ali, ele vai cheirar, ele vai entrar na água, aí todo mundo cria uma expectativa em cima daquela água. Só que eu, conhecendo meu pai, a minha inteligência, a inteligência do meu pai, que eu sei que ele tem, as estratégias dele, jamais meu pai jogaria o corpo da minha mãe dentro daquele lago. Jamais. Mas o Gilberto, Eu. a gente pode pensar uma Oi. outra possibilidade. Se disse que a sua mãe tinha pressão alta, que ela tinha que o coração dela era uma bomba relógio. E Sim. se por um acaso, não sei, eu estou pensando aqui, se ela tivesse saído ali, passado mal e caído no lago. Ela não iria fundo. E porque, ó, pra você ver, ele é tipo um assoreamento, né? Uhum. Então, o que aconteceria? Ela cairia no raso, ela gritaria socorro pro meu pai, certo? É, lá, por mais, vamos supor que minha mãe caiu no lago. Eu pesquisei, a pessoa lá, como é muito frio a região, ela demoraria até 9 dias para ela Submergir. poder submergir, né?
Então, não, eu descarto essa lógica aí da minha mãe cair no lago. Isso eu descarto totalmente, E, porque ela já teria submergido. tá, e outro Se ponto. meu pai tivesse jogado ela no lago, ele teria que fazer muita estratégia. Ele ia ter que arrastar minha mãe uns 40 metros, ele teria que amarrar uma pedra na minha mãe, jogar a corda do outro lado do lago, aí puxar o corpo da minha mãe com essa pedra junto até o lugar mais fundo, aí usar uma estratégia para poder sumir com essa corda também dentro da água. Então, assim, eu descarto que minha mãe esteja dentro daquele lago. O que eu não descarto, o que eu tenho na minha cabeça é assim: eles tiveram uma briga, a minha mãe foi para cima dele, ele tentou se defender, acabou empurrando ela sofreu um infarto na hora ali, ele não soube lidar com a situação, porque ele sempre foi apoiado por nós três filhos. Uhum. No caso da mãe ser muito assim, nervosa, né, ter esse gênio dela, Ser enérgica. aí o que que ele pensou, eu acho? Ele ficou ali sem ação. E agora, o que que eu faço? O que que eu faço? Ele pegou, ele teve de quinta até sábado, 6h20 da manhã, para colocar ela dentro do carro dela. Ah, mas aí ela teria batido a cabeça, teria sangue. Meu, nem todo caso sai sangue. Aí, sei lá, ele colocou ela dentro do carro, é muito fácil, é só ele pegar o carro, colocar na porta, assim, já colocaria a minha mãe ali dentro do carro. Com certeza ele não subiria para o lado da cidade, ele ia para o caminho contrário, sentido Juquiá, que ele conhece bem ali a região, e teria sumido da minha mãe por ali, ficado bem quietinho na casa ali e avisado nós só no sábado. Essa. Porque o meu pai, eu sei que ele é um cara totalmente gelado. Eu falei isso para os investigadores. Falei, olha, meus amigos, vocês nunca entraram num BO tão grande que nem vocês entraram agora. Vocês podem arrancar todas as unhas do meu pai, os dedos, as pernas, as mãos, tudo. Deixar só a língua. Ele não vai falar nunca. Vocês vão ter que trabalhar muito para decifrar isso aí. Só que é só 2 para 2 milhões de pessoas. 2 investigadores. Eu acho o cúmulo não existe isso aí. Não tem como. 2. Deixa eu entender um outro ponto, então, Gilberto. Você disse que teve uma reportagem ali, e agora eu tô lembrando que vi alguma coisa parecida, que você tinha requisitado para entrar no local para esvaziar o lago. E isso não Isso. deixaram. Foi. Eles não me deram a chave. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual o tamanho do sítio, mais ou menos, para a gente ter uma noção? É grande, é pequeno? O, a, a área lá inteira é 3 alqueires. Só que a área assim aproveitável, porque lá é uma área nativa, é só, parece que é 8 é 12 mil metros mais ou menos que dá. Assim, que a gente utiliza, porque lá é um lugar que não dá para plantar nada, é assim um lugar só para descansar mesmo. Só para aposentado, sabe? Não dá para plantar nada porque só chove Mas lá. são Lá três chove alqueires? 300. Quer É, dizer, se você fizer um buraco lá na terra e tapar, ninguém acha. os cachorros achariam, né? É, isso é verdade. Verdade. Porque tem seis lá. Os cães não acharam, só acharam o cheiro da sua mãe na própria residência, não fora dela. Viva, né? Porque os cachorros que procuram, que faz busca viva, Isso. que pega o olfato lá dos pertences dela. Esses cachorros, eles ficaram só rodeando ali a casa. Quando o meu pai falou para eles que estava ali para cima, que minha mãe tinha supostamente entrado pela parte de cima, os cachorros negativou assim com 30 metros. Entendi. Porque não tinha cheiro da minha mãe. Aí eles insistiam, mas os cachorros negativavam. Aí eu falei para eles assim, viu, vamos fazer assim, ó, vamos fazer um círculo em volta da casa de 500 metros. Nada. Foram 8 horas de busca. Mas é impossível. Sua Quando? mãe não tem uma locomoção debilitada. Sua mãe já é uma pessoa de idade. Ela não sairia andando assim, ainda mais com um carro. Não levou celular, não levou nada. Hum, Nada. não tem alguma coisa aí muito. Tem alguma peça que tá faltando nesse quebra-cabeça aí, porque realmente. E me leva tudo ao meu pai, as mentiras dele.
Eu sou filho dele. Eu não queria estar nessa situação. Imagino. Só que, assim, antes de eu ser filho dele, eu sou filho da minha mãe. Entendi. Não importa para mim quem que está errado e quem que está certo. Eu quero a minha mãe. Eu falei para ele, eu falei, pai, se o senhor fez alguma coisa, no impulso, aconteceu alguma coisa, pai, por favor, pai, fala para nós onde que tá a mãe. Eu vendo a casa, pai, vendo o sítio, vendo qualquer coisa, pai. Nós vende qualquer coisa nesse mundo, pai, mas nós não deixa o senhor preso. E até pelo que eu sei, pai, o senhor tem 75 anos, eu nem sei se o senhor vai preso mais. É, uma situação Só que ele não fala nada. Não fala nada. Meus irmãos não deixam ele ter acesso a mim de jeito algum, nem eu acesso a ele. Uhum. Tá terrível. E eu não posso fazer nada. Eu tô assim. As minhas mãos tá assim. Amarradas. Não posso fazer nada. Nada. Por isso que eu pedi a sua ajuda. Peço ajuda de algum advogado que possa me ajudar, porque esse caso é um caso muito complicado. Olha, vai ter um desfecho um dia? Vai, mas eu não sei como. Não, com certeza vai. Com certeza a gente vai conseguir tentar ajudar de alguma forma pra gente ter notícias da Dona Maria. É, você sabe que é muito difícil, é quase impossível que sua mãe esteja viva, né? Infelizmente eu tenho que te falar isso. Eu tenho isso também, né? Infelizmente você sabe que a situação é muito complicada. Então, É. o que eu acho é as buscas têm que ser feitas, realizadas ali no sítio. Não tem nada fora do sítio, a não ser que aí as suas suspeitas sejam verdadeiras, que o seu pai, se for verdade, tenha levado para fora. Mas as buscas têm que ser realizadas ali. Por pela locomoção da sua mãe, que é debilitada, por todo o histórico, por tudo. Então, sua mãe está ali no sítio. Pelo todo o É, relato que você está passando, eu acredito que ela esteja ali em é, algum local mais ermos, de alguma mata, alguma coisa ali. Você, quando chegou lá, você viu alguma coisa de terra revirada? Você viu alguma coisa fora do não, normal? não, eu andei tudo, eu andei na horta, eu andei tudo. É assim, eu andei lá, mais ou menos, assim, eu andei, eu acho que, vamos dizer, aí por baixo aí, uns 50 quilômetros no meio daquele mato. E nada. Teve dia, nada. No domingo, foi na segunda-feira, 11 horas da noite, eu estava dentro de um rio, 11 horas da noite. Eu estava morrendo de frio, Imagino. andando dentro desse rio para me ver se eu achava a pegada dela nas pedras e nada da minha mãe. Nada. Eu só via rastro de bicho, anta, todos os animais eu via, mas da minha mãe, de pessoa, de ser humano, nenhum. Foram, lá tem os palmiteiros, que eles falam, sabe? Aí a gente pegou e foi atrás de alguns palmiteiros. Esses palmiteiros, eles andam, conhecem o mato de cabo a rabo. A gente foi, esses palmiteiros andaram no mato também, não acharam minha mãe. Os cães não acharam. O meu irmão do meio, Márcio, é mateiro igual eu. A gente andou, Márcio andou muito. O Márcio andou muito mais do que eu. Nós não achamos nenhuma fagulha da minha mãe ali. Então, assim, Deus que me perdoe, mas ali minha mãe não tá. Na proximidade ali, ó, de 5 quilômetros, ali minha mãe não tá. Eu conhecendo e sabendo tudo o que aconteceu, vendo as mentiras do meu pai, vendo o porquê que meu pai contratou advogado, meus irmãos contrataram advogado para defender ele de mim, por causa das minhas suspeitas, porque assim, eu não vou dar minha cara a tapa aqui, ó, falar um monte de besteira aqui, não vou falar para a polícia um monte de besteira, sem eu ter uma conclusão. Eu tenho, eu só não tenho como provar porque eu não consigo arrancar do meu pai isso. Mas se nós pegasse a fundo o meu pai, pegasse, eu falei para o meu pai e para os dois advogados dele, eu falei assim, ó, coloca eu, Cortou o vocês áudio, dois e Gilberto. meu pai na frente de um juiz. Eu não preciso de advogado. A Não estou verdade que ouvindo, eu tenho não. dentro de mim já prova, já fala por mim. Eles falaram, não é assim que funciona. Eu falei, não, eu sei que não é assim que funciona, mas eu queria ter essa liberdade, porque é tão evidente E eu fico assim, que eu fico assim, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas, o que está acontecendo com as pessoas? Será que elas não pensam mais?
Será que elas não têm mais cérebro? Porque, meu, eu sou um pedreiro e eu consigo ver muita coisa. E aí os investigadores ficam lá. Eu dou um depoimento, fulano dá um depoimento, ciclano dá um depoimento, todo mundo vai dar depoimento. Meu, eu acho que é muito fácil ser investigador, porque pega tudo mastigado. Não vai no local, não faz busca, não esvazia o tanque. Não, vamos esvaziar esse tanque. Leva bomba, leva uma máquina, esvazia o tanque por conta deles. Eu sei lá, tá tudo errado. Com certeza, Gilberto. Bem, Gilberto, nós vamos tentar aqui falar com algum advogado. Peço aqui, família, alguém que possa ajudar o Gilberto. E vamos, vamos manter aqui o contato, Gilberto. Eu vou falar com o Dr. Roberto, ver se ele pode ajudar, vou falar com todo mundo. E a gente vai colocando as imagens de sua mãe, quem souber notícias, a gente vai avisar. Eu gostaria de agradecer você contar a história da sua mãe, esse caso, gostaria de agradecer e saber, Gilberto, que todo mundo aqui que está assistindo essa live, assistindo essa entrevista, de alguma forma vai entrar em oração para que você encontre sua mãe e para que esse caso tenha um desfecho, tá bom? A gente tá pedindo oração de todo mundo aí, Facebook, Instagram, tem muito, milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas. Então, assim, se minha mãe tivesse tido um surto psicótico, saído para algum lugar, para a estrada, né? Hoje, devido à internet, alguém já teria visto minha mãe, né? Sim, com Então, isso certeza. já ajuda bastante, né? Já ajuda bastante. E é o que a gente pede assim, para que Deus, que as pessoas peçam para Deus, ora a Deus aí, apresenta a minha mãe, apresenta nós aí, esse caso aí na mão de Deus, porque é só Deus para torcer esse coração, eu não sei, para desamarrar isso, porque não tem, parece que é assim, sabe, um negócio espiritual. Eu não sei o que que é, mas parece que é um negócio espiritual, não pode ser outra coisa, Não, não porque é. não A gente vai, existe, não vai tem como. organizar, a gente vai encontrar e ter notícia da sua mãe, Gilberto. Fica ciente disso, que o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E tomara que você se entenda com seus irmãos, e que vocês consigam ali conversar com seu pai e saber realmente o que aconteceu, porque tem história faltando aí, tem alguma coisa faltando nessa situação. Tem. E vamos cobrar aqui as autoridades policiais para que se empenhem nesse caso e que deem uma solução para a família o mais rápido possível. Gilberto, queria te agradecer por ter dado essa entrevista aqui e saber que você pode contar com a gente para tudo que você precisar, tá? O que a gente puder fazer e mais uma vez peço, pessoas, que alguém que seja advogado que possa auxiliar aqui o Gilberto, entre em contato com a gente agradece muito. No mais, Gilberto, a gente vai mantendo contato e vai ficar falando até o caso da sua mãe ser solucionado, tá bom? Mas só tenho a agradecer, só tenho a agradecer, mais nada, porque Não, é difícil, eu preciso mesmo de é o nosso ajuda. trabalho, Gilberto, fica tranquilo, tá bom? Fica com Deus, Gilberto, e orações e que a gente vai ter notícia da sua mãe o mais rápido possível, tá bom? Mendes, abençoe. Fica com Deus. Amém. E é isso, gente. A dona Maria da Cruz, desaparecida desde o dia 19 de maio, seu filho Gilberto desesperado, sem saber o que fazer, desamparado pelas autoridades, que pede ajuda aqui. Então, vamos fazer a nossa corrente do bem. Vamos ajudar em mais esse caso. É isso que temos para hoje. No mais, muito obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.